Vamos lá então, pessoal, chegando aí para vocês mais uma aula, e o tema dessa nossa aula de agora é o seguinte: é possível ter somente circuitos monofásicos em um quadro de distribuição bifásico? É sim, eu vou mostrar para vocês agora. Observe que nós temos aqui um quadro de distribuição bifásico, onde entra aqui duas fases, observe aqui embaixo, ó, duas fases e um neutro, observe aqui o neutro, então é um quadro de distribuição bifásico. Vocês precisam entender o seguinte: todo quadro de distribuição bifásico, ele pode fornecer tranquilamente dois valores de tensão. Quais são esses valores? No caso desse quadro aqui, se eu tenho uma fase, se eu pego uma fase e um neutro, eu tenho 127 volts. Se eu pego as duas fases, eu tenho 220 volts. E é exatamente por isso que um quadro como esse, eu posso ter só circuito de 127 volts, ou seja, só circuito monofásico. Como por exemplo, vamos entender o seguinte: aqui ó, entrou as duas fases, saiu aqui por cima, alimentou o dispositivo DR, que é a proteção contra a fuga de corrente, e observa que as duas fases elas estão saindo aqui, ó, do dispositivo DR, e observe a trajetória de cada fase, pessoal. Primeiro, preste bem atenção que nós só temos circuitos monofásicos. Olha só disjuntores monofásicos. Então, como é que as fases elas fazem essa alimentação? Observe aqui essa fase representada pelo cabo branco. Olha só, alimentou esse aqui e alimentou esse circuito. Observe a outra fase, ó, cabo vermelho, ó, alimentou esse circuito, alimentou esse circuito. Então observe que a fase elas se dividem para alimentar cada uma um grupo de circuito, ou seja, um grupo de disjuntores. Com isso, cada disjuntor tem somente uma fase. Aí o que acontece? É lógico que os cabos de cada circuito vai sair aqui por baixo, para alimentar os seus respectivos aparelhos. Então, vamos imaginar que está saindo uma fase daqui, e é claro que tem que ser acompanhado do neutro e do aterramento que vai sair daqui. Para que vocês entendam, pessoal, de uma maneira bem simples, bem rápida e definitiva, vamos imaginar o seguinte: eu vou colocar aqui, ó, essa ponta de prova bem aqui, ó, no neutro, no barramento de neutro, e observe, ó, se sair um cabo daqui acompanhado, deixa eu só ligar, que está desligado aqui, ó. Beleza, agora. Então, se sair uma fase daqui, ó, acompanhado pelo cabo de neutro, ó, nós temos aqui, ó, tá marcando 123 volts, mas a gente sempre pronuncia 127. Então, olha só. Observem, pessoal, todos os circuitos vão ser 127 volts, ou seja, monofásico. Ok, pessoal? Por quê? Porque todo circuito, é claro, que tem que ser acompanhado do neutro. Bacana até aí, gente? Olha só. Beleza? Tranquilo? Então, observe mais uma vez. Quadro, 220 volts. Só que os circuitos 127. Observe então qual é a necessidade de se ter um quadro de distribuição bifásico, já que os circuitos serão todos monofásicos. Pessoal, observe que a partir do momento que acontece essa divisão entre as fases, existe também um balanceamento entre elas. Então a possibilidade de sobrecarregar uma das fases é muito menor do que se o quadro fosse 127 volts, ou seja, monofásico. É claro também que existem cidades onde o quadro bifásico é 380 volts. Por quê? Porque fase é 380 e fase neutro é 220. No caso aqui, não, pessoal. Aqui, a tensão monofásica é 127 entre fase neutra e a tensão bifásica é 220 entre fase e fase. Tranquilo até aí? Beleza, gente? Então, no resumo, temos aqui só circuitos monofásicos e o quadro é bi. Mas se por algum motivo a pessoa decidir utilizar, ou seja, precisar utilizar, instalar, criar um circuito bifásico, vai ser possível? Sim, gente. Altamente possível. Como? É só colocar o disjuntor bipolar aqui, ó. Aí o que acontece? Se é um circuito bifásico, então vai precisar de duas fases. Então, olha só. Pega essa fase aqui, ó, o cabo branco, jampeia aqui, ó, e pega o cabo vermelho e jampeia aqui. Com isso vai entrar duas fases e sai duas fases e vai alimentar o seu equipamento. Tranquilo, gente? É assim que funciona. Valeu, gente. Um abraço a todos.